Quais são os alimentos aí mais vilões aí da nossa saúde e a gente consome no dia a dia sem saber que isso causa dano pra gente? Essa é clássica e a gente tem de cor: trigo, óleo vegetal e açúcar. São os três mais inflamatórios, os três que nós temos mais intolerância, que faz mais pico de insulina. Então, o trigo, o açúcar e o óleo vegetal, eles devem ser eliminados de qualquer forma. Por quê? O óleo Beleza, vamos começar então o primeiro episódio do podcast Vinícius Andrade. Que prazer poder participar desse momento com você, doutor. Meu nome é Thiago, faço parte da equipe de marketing da clínica e da imagem aqui do Dr. Vinícius. Hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui para conhecer um pouco mais a história do doutor, poder aproximar ele das pessoas, mostrar o que ele faz, como faz, por que faz, né? Então hoje a gente vai fazer algumas perguntas aqui, conhecer um pouco mais, mas antes vou te deixar também à disposição aí para dar um oi para quem está nos assistindo, para quem vai ver esse vídeo. Fico feliz por esse momento, por ter a oportunidade de expandir um pouco mais a nossa mensagem, aquilo que a gente tem para passar. De fato, nosso objetivo maior é contribuir, é entregar valor, entregar mensagem de valor, mensagem que se possa de fato confiar, né? Em um mundo repleto de informações, né, Thiago? Hoje em dia a gente acha informações que são fragmentadas, e aí quando a gente traz essa informação com um fundo, com raiz, né, com aquilo que se pode realmente confiar, eu acho que de fato nós temos muito para contribuir aqui com aquelas pessoas que estão nos assistindo. Tenho certeza que tem muito conteúdo bacana e a gente quer fazer que você traga esse conteúdo para as câmeras, né? A gente tem conversado bastante sobre isso, mas antes vamos entender um pouquinho mais da sua história, né? Vamos sim. Conta pra gente como é que surgiu o interesse na medicina, né? E principalmente o que te fez a buscar outras alternativas além da medicina tradicional. O interesse da medicina veio lá atrás, quando minha mãe cuidava da minha avó em casa e eu vi o cuidado que ela tinha, as demandas que ela tinha, sabe? E eu entendi que o caminho também de cuidar seria aquilo que eu iria trilhar para mim, sabe? E aí eu fui fazer medicina tradicional, né? Me formei há aproximadamente Rapaz, não gosto nem de falar de tempo, que aí a gente escancara a idade, ó. Mas aproximadamente uns 20 anos acabava meu curso de medicina. Aí fiz clínica médica no Hospital das Ciências Médicas aqui em BH, e depois eu fiz nefrologia e fiz em dois hospitais, né? Nefrologia que é no Veracruz e no Hospital Socorro. Aí, cara, eu fiquei, de certa forma, um pouco frustrado com a história da medicina centrada na doença, sabe? Por que isso, Thiago? É porque, imagina que eu tava lá, uma pessoa recém-formada, atendendo os meus pacientes nefrológicos, e cada condição a gente dava um remédio. Por exemplo, a pessoa chegava acima do peso, e aí ela perdia uma proteína na urina, e ia me procurar, porque eu era o nefrologista e tudo mais, tudo bem. Só que ela só perdia proteína porque estava acima do peso. Por quê? Por conta do estilo de vida. E aí o que a gente fazia? A gente passava um remédio, um losartan, para reduzir essa proteinúria, por assim dizer, que é o que a gente chama da pessoa que perde proteína nos rins. Só tem que ela continuava com o estilo de vida, aí vinha o quê? A glicose alta, um remédio para glicose alta. Continuava com o estilo de vida, hipertensão, remédio para hipertensão. Vinha colesterol, e assim vinha uma lista interminável de remédios, e no final das contas a gente passava um omeprazol ainda para proteger o estômago, ou seja, a bagunça estava feita, e essa mesma pessoa ia evoluindo de forma inexorável, invariável, para estágios cada vez piores da doença renal, e a gente acabava tendo que levar essa pessoa para hemodiálise. Bacana. E a coisa vai virando uma escada, né? Uma verdadeira bola de neve, né? Você vai levando o paciente numa situação e isso vai declinando em outro, e aí você começou a entender que com outras alternativas, com outras formas, você poderia tratar a coisa um pouco mais na raiz. Exatamente. Queria entender um pouco mais essa coisa de tratar logo na raiz, de cuidar da saúde do paciente. Thiago, olha só,
o que mais importa pra gente em tudo na vida é o cuidado com a raiz, é o cuidado com a base. Qual que é a parte mais importante de uma construção? Eu te pergunto. Qual é a parte mais importante de uma construção? A base, fundamento. Estrutura. Tem uma história que me toca e que eu acho muito interessante, que duas pessoas, e por sinal, essa história foi citada lá na Bíblia, duas pessoas foram construir uma casa, sabe? E não fala se uma era mais inteligente que a outra, se uma tinha mais dinheiro que a outra. Eu sei que as duas pessoas, uma construiu uma casa na areia e outra construiu uma casa numa rocha, ou seja, com base, com fundamento. Quem construiu a casa na areia, perdeu a casa, e quem tinha uma casa construída na rocha, no fundamento, essa casa prevaleceu. O que eu quero dizer? Quero dizer que cuidar da raiz do problema, esse se tornou a minha obsessão naquela época, sabe? E qual que era a raiz do problema? Era o estilo de vida inadequado. A pessoa que, enfim, comia de forma inadequada, a pessoa que tinha inatividade física, enfim, e tudo mais. O que eu fiz? Fiz medicina do esporte e do exercício para entender que a atividade física é realmente a raiz, e fiz nutrologia para entender que a alimentação também é cuidar da base. Mas ainda faltava uma peça no quebra-cabeça. Eu saí, fui para fora do país e fiz em medicina, em algumas instituições de medicina funcional lá fora do país, como a IFM, A4M, medicina funcional. Foi quando a gente trouxe os 7 pilares, que é uma abordagem completa, 360, de tudo que a gente precisa para poder transformar realmente a vida das pessoas. Naquele momento, então, eu já não colocava remédio, eu tirava medicações, e a coisa foi evoluindo de uma forma tão incrível que a gente não teve outra possibilidade a não ser trazer isso também para dentro do nosso consultório para poder transformar mais e mais vidas. Bacana, mas você citou aí os 7 pilares, né? E as pessoas ficam muito curiosas de entender esses 7 pilares, né? Então, se o paciente que senta, né, no seu consultório e faz ali uma consulta com você, você busca já entender como é que você vai tratar esses 7 pilares, né? Queria que você citasse um pouquinho da forma como você encontrar, talvez um pouco mais objetivo, quais são esses 7 pilares e onde os pilares se baseiam, né? Claro, assim, é importantíssimo. A gente fala muito isso nas nossas redes sociais, nos contatos que a gente tem com as pessoas que nos escutam, que nós abordamos várias vezes os 7 pilares. E detalhe, Thiago, as nossas primeiras consultas, elas demoram em torno de 2 horas exatamente por conta disso, porque a gente passa pilar por pilar. O primeiro pilar é o pilar da microbiota intestinal. Você sabia que a gente escutou lá na escola que nós somos feitos de células, né? Se eu te falar que a gente tem mais bactérias do que células no corpo, é disruptiva a coisa, né? E aí, se a pessoa tem a anormalidade dessas bactérias, a pessoa tem lá depressão, tem dificuldade de perder peso, a pessoa... Você já escutou que o cérebro é o intestino é o segundo cérebro. Você já escutou isso? Sim ou não? Sim. Pois é. Aí vem depressão, vem transtorno de ansiedade, a pessoa fica mal, sabe aquela pessoa que em algum momento ela gostava de sair, gostava de ter convivência social, trabalhava bem e tudo mais, aí parou. Imagina o seu José lá, agora não quer sair mais, não quer ter convivência social. O que ele vai ganhar? Ele vai ganhar um antidepressivo, uma fluoxetina. Só que o problema dele não é lá em cima nos neurônios, o problema dele é na produção da serotonina, que 90% é realizado no intestino. Então, o que a gente faz? No primeiro pilar, a gente organiza esse intestino, a gente adapta esse intestino de forma que ele tenha ali não só um hábito intestinal frequente, e diga-se de passagem, ter boas bactérias no intestino não é ter um hábito intestinal bacana, regular todos os dias. É ter, de fato, uma colonização desse intestino com boas bactérias, que ele não tem o que a gente conhece como leaky gut, que é o intestino permeável, que no ano 2000 foi aventado, foi publicado pela primeira vez, e depois a coisa tomou cada vez mais hoje em dia, tem tomado cada vez um componente de estudo, né, de artigos científicos cada vez mais robustos em relação a esse tema. Então, a microbiota intestinal é o nosso primeiro pilar. Tá, e aí vamos para os próximos. Essa conversa é uma conversa que é muito interessante, né? Eu acho que muitas pessoas querem entender, de fato, todos os pilares, né? O segundo pilar nós vamos falar sobre qual parte aí. E é tão importante quanto a microbiota. A gente fala sobre sono,
A gente fala sobre estresse e a gente fala sobre ansiedade. Por Maravilhoso. que isso é importante? Principalmente porque, na verdade, as pessoas que nos procuram para a grande maioria, para a vida saudável, obviamente, mas procuram também para emagrecimento, procuram para hipertrofia. Aí a pessoa que não dorme adequadamente, essa pessoa ela tem o que a gente conhece como cortisol elevado, que é o hormônio do estresse, da ansiedade. Mas é o hormônio da luta e fuga. Então o cortisol, de fato, ele, quando a gente estava lá em tempos de sobrevivência na selva, ele foi essencial. Imagina você andando lá na selva, 8 dias sem comer, 10 dias sem comer, eu olho para você, Thiago, nós vamos morrer, cara. E você fala, verdade, Vinícius, vamos morrer, não tem comida. De repente eu vejo lá em cima, numa moitinha lá em cima, mexendo. E eu falei, Thiago, ali tem uma presa, vamos lá buscar. Mas só que tava muito longe, sabe? Você virou para mim e disse, Vinícius, a gente não tem energia, a gente tá 8 dias sem comer. Se a gente for lá, a gente vai morrer. Aí eu tentei te convenci com muita dificuldade. E a gente foi. Rapaz, chegando lá, quando a gente abriu essa moitinha, vai chegando quase sem energia. Sabe o que tinha lá? 20 leões, cara. Pernas pra quem te quer. Mas como é que foge 8 dias sem comer, cara? Tem energia pra fugir? Não tem. Tem energia. Tem energia? Porque o cortisol sobe e transforma gorduras e proteínas em glicose. Você, na época, pra gente fugir, subir em cima da árvore e esperar o leão ir embora. Só que hoje o cara mata 6, 8, 20 leões atrás de uma mesa. O tempo inteiro. A gente tá matando leões o tempo inteiro. E aí o que acontece? A gente transforma, a gente faz... O efeito desse cortisol é subir a glicose, e se a gente não utiliza essa glicose, o que a glicose vira se a gente não utiliza? Gordura de novo. Sim. E aí a pessoa fica naquele ciclo vicioso. Então, para um emagrecimento sustentável e perene, a gente tem que controlar o cortisol, controlando o sono, controlando o estresse e a ansiedade. Bacana. Sono, importantíssimo. Demais. A ansiedade para não controlar também o estresse. Mas e aí? Vamos seguir essa linha do 7, né? Já completamos 2 pilares importantíssimos aí, mas a gente quer entender. E bacana que você falou primeiro da questão intestinal, né? E agora você já está falando não necessariamente de uma coisa do corpo, mas é uma coisa que talvez esteja mais ligada ao comportamento da pessoa, né? Total. Então, os pilares, vamos lá, toca aí pro bem terceiro. Abrangente, né? Você está vendo? Sim. Depois é a atividade física direcionada, né? Eu falo com meus pacientes que imagina que você quer chegar em Florianópolis, mas tem um mapa de Recife, né? Você não vai conseguir chegar de jeito nenhum. Primeiro você tem que saber onde você quer chegar de fato e ter o mapa correto. E muitas pessoas às vezes estão lá na academia fazendo exercício aeróbico, sendo que o ideal para ela não seria um exercício aeróbico, seria um exercício de resistir, de fortalecimento muscular e tudo mais. E aí a gente otimiza esse pilar no sentido de dedicar para esse paciente o melhor treino, a gente conseguir fazer um planejamento do melhor treino para esse paciente de forma que ele tenha os resultados que ele busca, que seja hipertrofia, seja emagrecimento, ou simplesmente ter uma vida mais saudável. Legal que você citou o exemplo das cidades, né? Então você está dizendo que mais importante do que a velocidade num primeiro momento é a direção? Cara, sem dúvida alguma, né? Imagina se você tem uma velocidade muito rápida em uma direção incorreta, né? Eu costumo falar que, primeiramente, a gente precisa realmente de nos redirecionar. Pelo menos nós precisamos saber onde queremos chegar. E detalhe, a gente consegue, Thiago, mudar, de fato, a direção da noite para o dia, sabe? Mas o destino final a gente não consegue. Então, o destino final ele vai levar um tempo, né? A gente vai evoluindo nesse sentido. E aí entra a parte que é mais importante, uma das partes tão importante quanto, na verdade, que é a constância, né? Então, a pessoa, depois que tem a direção correta e a constância, o foco, a determinação, não tenho dúvida que os resultados, eles vêm. Bacana. Vamos lá, próximo pilar. O próximo pilar é extremamente importante, relevante, muito relevante do contexto geral, global, para emagrecimento, para ganho de massa muscular, para uma vida saudável, para energia, libido, disposição, que é a otimização de toda a cascata hormonal. A gente tem uma hierarquia hormonal para a gente poder avaliar. Então a gente começa a avaliar pelo hormônio que chama insulina, Sim. que é o hormônio que faz... Todo mundo imagina que a insulina faz o controle somente da glicose no corpo, mas a insulina faz o controle também da gordura.
Então, se a insulina está sempre alta, o ser humano está estocando gordura. Isso aí também do ponto de vista evolutivo. Vamos voltar lá para nossa selva? Vamos, bora. Imagina que a gente está lá na selva 8 dias sem comer, 10 dias sem comer. Aí eu vejo para você, falo para você, Thiago, acabou, cara, acabou a nossa vida. Vamos despedir aqui, que não vai ter jeito mais. Aí quando pensa que não, assim, do nada, a nossa armadilha pegou lá um javali. Aí a sorte sorriu, você achou um cacho de banana maduro. O que aconteceu? A gente fez um churrasco, a gente fez um banquete e tudo, mas só que depois disso veio uma tempestade de neve e a gente ficou preso dentro de uma caverna 20 dias sem comer. A gente saiu de lá, vivos, mas magrinhos. Mas e o que nos manteve vivos? Foi exatamente a insulina, o pico de insulina que fez depósito de gordura aqui na região abdominal, principalmente, e que nos fez permanecer nesses momentos de escassez, né? Que eram comuns, diga-se de passagem. Agora eu te pergunto uma coisa: tem escassez nos dias de hoje? Tem. Tem escassez? Não. Não. Tem iFood? Tem bastante. Tem croissant? Tem bolo? Bastante. Já falei com meus pacientes Chocolate. Chocolate. Já falei com meus pacientes. Eles vão entrar na clínica, eu vou colocar um chip neles. A hora que eles atravessarem as padarias aqui em BH, que chama Vianney, Boníssima, vai apitar lá na clínica, eu vou... Opa! Vou mandar um... Peguei. Então, o controle aí da insulina, justamente para o sujeito ali não acumular, né, gordura. Exatamente. Você citou a região abdominal, exatamente, né? Homens e mulheres sofrem muito com esse acúmulo de gordura, né? Não sei se mais os homens ou mais as mulheres. Ambos os sexos, né? Eu vou te contar uma história até... Desculpa, eu sei falar alguma coisa, mas deixa eu te emendar uma situação aqui que ilustra muito bem essa história da gordura, sabe? E da gordura relacionada à insulina. Até 1980, não existia o que a gente conhece hoje como fígado gorduroso em pessoas que não bebiam. Aí imagina que o Thiago chega lá para o médico e mostra lá um exame e você tá lá com fígado gorduroso. O médico vira e fala assim: olha, Thiago, você bebe, né? O Thiago diz: não, eu não bebo não, doutor. Aí o médico vai virar e falar assim: olha, você bebe, mas bebe escondido. Eu sei que você bebe. Ou seja, a culpa era sempre do paciente. Até que, esse mesmo período, começou a aparecer crianças com fígado gorduroso. E crianças não bebem. E aí, a medicina teve que fazer um meia-culpa, né? Uhum. E achar uma outra causa para aquele fígado gorduroso. E a causa são, né, os açúcares e as farinhas, os refinados, justamente por conta desse pico de insulina. A insulina sobe demais e deposita gordura, não só na região abdominal, como no fígado também. E hoje, a principal causa de transplante hepático na mulher nos Estados Unidos, e possivelmente, isso é uma pesquisa de 5 anos atrás, possivelmente agora também nos homens, a principal causa de transplante hepático, ou seja, cirrose hepática, é a gordura no fígado não alcoólica, ou seja, por conta do pão, do bolo, do biscoito, do açúcar de adição. Bacana. Você conhece foie gras? Não conheço. Foie gras é uma iguaria francesa aí, cá pra nós é bom mesmo, hein? É o fígado do pato gorduroso. Como é que a gente coloca, como é que a gente faz como é que, na verdade, os criadores dos patos fazem um fígado do pato gorduroso? Eles colocam um tubo na garganta do pato, coitado do patinho, e coloca milho, que é amido. Aí, depois de um tempo, ele vai se enchendo de milho e vai se transformando, o fígado vai se transformando num fígado gorduroso. Tá cheio de foie grasinho andando por aí. Mas nós estamos aqui para cuidar dessa galerinha aí, né, doutor? Exatamente. Dessa galera que tem essa dificuldade, né? E queria entender aí, vamos seguir a linha dos nossos pilares, né? Fala aí nós falamos de 4 pilares, né? Mas ainda a gente está no quarto pilar, e que eu falei da insulina. Eu já citei o cortisol, que é o hormônio da luta e fuga, do estresse. Sim. Mas a gente avalia também a tireoide, e a gente avalia, então, os hormônios sexuais. Testosterona, estradiol, progesterona e etc. Então, na avaliação hormonal, todo mundo imagina que é somente testosterona e etc. Não, a testosterona é um dos hormônios que são realmente peças fundamentais nesse processo de emagrecimento ou no processo de ter uma vida mais saudável. Bacana. E vamos seguir a linha aí.
Vamos falar do próximo etapa, né? No nosso próximo pilar. O próximo pilar é a reposição de vitaminas e minerais. Boa. Imagina, Thiago, que você me chama para ir lá no seu sítio. Fala assim, ô Tá Vinícius, convidado. Ô Vinícius, eu descobri que você é especialista no Brasil em horta. E eu quero fazer uma horta orgânica, não tô aguentando mais comer essas comidas cheias de agrotóxicos aqui e tudo mais. Vamos lá fazer uma horta comigo? Claro, Thiago, vamos lá. Chegando lá, eu olho o sítio do Thiago, aquela terra tá seca. Aí eu falo, Thiago, aqui não vai crescer nada. Aí você insiste, mas não, Vinícius, você é o melhor do Brasil, cara. Sua mão é muito boa, planta aí. Aí, beleza, a gente planta. De repente nasce, mas não cresce, não evolui. O famoso não vinga. Uhum. Por quê? Porque aquela terra tá seca, tá faltando micronutrientes. O que a gente precisa fazer? Se for aqui em BH, a gente vai na Leroy e a gente compra alguns micronutrientes, a gente compra adubo, né? Adubo. E a gente prepara o terreno. No ser humano é a mesma forma, nós precisamos estar com o nosso terreno biológico preparado para que a gente tenha perenidade no processo. Então, se você está com deficiência de magnésio muito comum, vitamina D é uma epidemia, as vitaminas lipossolúveis são muito deficientes, vitamina A também. Então, cromo, vanádio, zinco em quem tem insulina alta, resistência insulínica. Então, nesses casos, a gente tem que preparar o terreno para que a gente tenha perenidade, né? Para que a gente tenha progressão. Por isso que as pessoas, muitas vezes, ele compra um remedinho da moda, vê um colega tomando um remédio e toma também, pode até perder um peso, mas depois reganha o peso de novo. Porque os cuidados com a base, aquilo que eu te falei, que são os fundamentos, eles não foram tomados. E a reposição de vitaminas e minerais é essencial nesse processo. Bacana, você falou das pessoas que às vezes perdem peso, mas depois recuperam todo esse peso, né? Queria que você falasse mais um pouquinho, talvez citando algum exemplo de algum caso que chegou para você, mais ou menos com esse tipo de dificuldade, que tomou algum remédio, né? As pessoas costumam buscar endocrinologistas, apelarem para os medicamentos de emagrecimento. Conta algum exemplo aí dessa situação pra gente. Rapaz, quando procuro endocrinologista, ótimo, tá? Assim, é exatamente isso que tem que fazer mesmo, né? Só que todas as semanas eu recebo pessoas que tentaram e já gastaram muito dinheiro, os remédios são caros, nessas tentativas desesperadas por emagrecer, colocam a vida em risco, e quando não tomam cuidado com a base, né, essas pessoas engordam de novo. Por quê? O nosso objetivo, Thiago, um dos nossas grandes bandeiras, aliás, posso falar que bandeira, não tão bandeira assim, mas a gente trava uma batalha muito forte contra duas condições, que chama inflamação crônica e resistência à insulina. Essas duas condições, elas são interrelacionadas, uma vai levando a outra. E o que é isso? Inflamação crônica, imagina que se a gente está lá no seu sítio de novo, e a gente machucou lá, eu machuquei lá a minha mão num arame farpado enferrujado. Vai ficar como? Vai ficar vermelho, vai ficar com dor, com calor, vai ficar, né, inflamado aquilo ali. Aquilo ali é a inflamação que a gente vê, o corpo tentando expulsar um agente agressor, algo que está tentando entrar no meu corpo. Mas existe inflamação que a gente não vê, a inflamação fica silenciosa. Isso aí pessoa... Aí que mora o perigo, né, doutor? E essa pessoa que está acima do peso, ela invariavelmente ela está inflamada, porque a gordura que recruta essa inflamação, recruta os macrófagos, são as células inflamatórias. E além disso, por conta de uma série de outras condições, como consumo em excesso de açúcares, de industrializados, de farinha, de ultraprocessados, poluentes no meio ambiente. Então essa inflamação, ela vai levando a pessoa a ter mais resistência insulínica. O que é resistência insulínica? É a insulina muito alta, de forma que o corpo para até de responder àquela insulina e cada vez mais ele tem que liberar mais insulina. E aí você lembra que eu falei que a insulina que subiu lá quando a gente matou o javali e depositou gordura? Aí essa pessoa está no estado de só depósito de gordura, ela não consegue queimar nunca. Então, se essa pessoa que não cuida da base, ela toma somente um remédio, essas duas condições que quase sempre estão presentes, elas vão permanecer e vão fazer essa pessoa engordar de novo. E antes disso, vão fazer essa pessoa minar cada vez mais a saúde e a qualidade de vida. Maravilhoso. Vamos lá, vamos seguir. Quero entender todos esses processos. Quero sair já expert né, no emagrecimento, né? Qual é o próximo pilar que a gente vai não tratar? só emagrecimento,
tudo o que você quiser para a sua saúde, Bacana. benefícios, longevidade, mais energia, disposição, libido, você tem que passar por esses 7 pilares. Performance esportiva, hipertrofia. Então, esses 7 pilares, com exceção do 7º, que é o uso de medicações específicas para emagrecimento, mas os pilares, eles são uma ferramenta incrível para a promoção de saúde em todos os âmbitos, sabe? Sim, bacana. E aí você falou tanto da pessoa que quer emagrecer até o atleta, né? A pessoa que já está procurando performance, sim, total. melhor entrega, menos tempo, né? Queria que você falasse exemplos aí de quem, de repente, começou, emagreceu e hoje está vivendo uma vida plena, com saúde e que está desenvolvendo performance. Tem algum exemplo de algum paciente que passou por esse processo do começo até assim, nessa fase de performance? Cara, eu te falo que essa história, os pontos, né? Você conseguir ligar uma pessoa que era obesa, que estava praticamente com dificuldade para desenvolver as atividades de vida diárias, para depois uma pessoa já com a composição corporal muito legal e ainda desenvolvendo, performando em nível, né, de atleta, essa que é a beleza do trabalho, sabe? Isso aí é realmente algo que brilha meus olhos. Nós temos muitas histórias assim, tem muitas histórias de pessoas que já foram atletas, porque, assim, é muito engraçado que as pessoas chegam lá, olha, doutor, eu já fui atleta quando criança, sabe? Eu já fui atleta quando jovem, como se aquilo fosse algum selo, sabe? Atividade física, gente, só pra vocês saberem, atividade física é igual tomar banho. Se você fica 2 dias sem tomar banho, você precisa começar de novo, porque senão você vai ficar sujo, né? Então, assim, a história de ter o selo de atleta não resolve. Mas eu pego muito pessoas que ou já foram, ou estão acima do peso e que vislumbram essa possibilidade de correr, a possibilidade de andar de bike. Um exemplo muito clássico é de uma mulher que era minha paciente, que na verdade ela chegou lá no consultório, ela andava muito de bike, e chegou no consultório, parou de andar de bike, muito ansiosa, muito nervosa, porque estava muito acima do peso, não tinha convivência social, não gostava do corpo, não tinha, enfim, não tinha a convivência de relacionamento dela, era muito ruim por conta disso. E a gente foi fazendo um trabalho e ela também fez teve uma capacidade de foco, de persistência, porque é isso que realmente difere, né, as pessoas que conseguem. Eu costumo falar que as coisas deixam pegadas, o sucesso deixa pegadas, e a falha também. Quem tem sucesso é quem tem disciplina, persistência e determinação. Ela saiu de 105 quilos e foi para 70 quilos, e assim, de forma espetacular. No meio desse caminho, que ela já estava muito bem, tinha perdido muita gordura, ganhado massa muscular, ela tinha voltado a andar de bike, aí ela sentou lá no consultório, né? Eu olhei pra ela e falei assim, olha, você tá rindo demais, o que tá acontecendo? Feliz? O que tá acontecendo com você? Ela olhou pra mim e falou assim, doutor, transei. Incrível, né? Então ela voltou a andar de bike, ela voltou a ter a vida, autoestima e tudo mais. Exato, e mostra que, de fato, é algo que a gente consegue alcançar, desde que, assim, o preço ele precisa ser pago, né, Thiago? Qual que é o preço? É a persistência, é o foco, é a determinação. Você citou essa questão da determinação, né? Mas como fazer, né, para as pessoas terem mais determinação, né, no dia a dia, assim? Porque imagino que você pega muito paciente também que está num momento ali que ele está depressivo, né? Ele está ansioso. A gente está vivendo principalmente nesse período pós-pandêmico, né? Muitas pessoas ficaram em casa, toda essa questão, tem gente que perdeu o trabalho, muito preocupadas. Como tratar isso, doutor, assim, para que a pessoa também tenha a persistência que nós precisamos para o tratamento dela própria, né? Como lidar? Thiago, assim, é algo realmente bem desafiador, né? Eu gosto de usar essa palavra. Eu não gosto da palavra, e não deixo meus pacientes utilizar a palavra difícil. Sim. É desafiador, mas é extremamente possível. O que
o que é o ponto de virada, o que é o turning point é acreditar, cara. Eu vejo que as pessoas, quem chega lá com todos os desafios possíveis, mas se a pessoa acredita, a pessoa ela toma medidas que são medidas mais contundentes e tem resultados contundentes. Aí a pessoa ela não acredita, ela toma medidas tímidas, sabe? Aí os resultados são tímidos também. E o que faz o ser humano ficar feliz, você sabe o que é? É a progressão. Pra tudo na vida. Com seus relacionamentos, com sua vida financeira, sua vida pessoal, sua vida no trabalho. Se você progride, você quer o quê? Continuar. E aí o cara, ele chega lá sem acreditar muito e tudo mais. Então eu tenho que fazer um trabalho com ele. Nós temos nossa psicoterapeuta que nos ajuda, extremamente competente, inclusive. A gente identificou essa demanda e trouxe isso para nossa equipe. Então a pessoa chega lá sem acreditar muito, sabe? E esse é o nosso maior desafio, fazer com que aquela pessoa acredite, porque quem acredita, de fato, toma as medidas que são realmente impactantes e vão ter resultados também impactantes nesse sentido. Maravilhoso. E na clínica, nós vamos voltar lá para terminar os pilares. Você já deu um spoiler aí do 7º e último pilar, mas queria entender, assim, quais que são os casos mais comuns que você costuma receber na clínica, assim, e quais são as principais dores que você identifica na pessoa? O que elas têm de dificuldade? Aonde elas querem chegar? Qual que é a principal demanda que você recebe no consultório? A demanda, nosso carro-chefe é emagrecimento, de fato. Né? Esse é o nosso, é aquilo que as pessoas mais vão nos procurar, sabe? Mas lógico, depois do emagrecimento, quase todo mundo quer ganhar massa muscular. Porque a pessoa quer sair da fase que está acima do peso para depois ganhar massa. Então, assim, a demanda que a gente costuma observar é a pessoa... A dificuldade, primeiro, é aquilo que eu te falei, é sobre acreditar. Depois é tempo, sabe? As pessoas elas têm essa necessidade de saber em quanto tempo tal coisa vai acontecer. Em quanto tempo eu vou conseguir. A gente utiliza todas as técnicas. Eu gosto da história da progressão, porque isso faz a pessoa realmente ficar feliz, né, querer continuar. Então, a gente utiliza a forma mais... uma agressividade controlada no tratamento, de forma a manter aquela segurança da saúde da pessoa, de forma que ela consiga realmente resultados. Mas, depois que ela vai conseguindo alcançar aqueles resultados, ela começa a pensar assim, até quando eu posso ir, sabe? Aí a pergunta já muda, e aí a virada de ponto, sabe? É a outra, parece que vira uma chave na pessoa, ela entende que, opa, se eu já conseguir, é muito comum a pessoa chegar lá, a gente define junto metas, porque a gente precisa ter metas plausíveis, metas alcançáveis, tanto para o primeiro mês, ou durante todo o plano de acompanhamento. Chega no final do plano de acompanhamento, a gente olhou assim, então você determinou para você 20 quilos de meta, né? Foi. Aí a pessoa alcançou os 20 quilos e falou assim, doutor, pensando bem, sabe? Poderia ter sido uns 25, uns 28, eu disse, não, é só continuar, então. Então o que eu quero dizer é o seguinte, essa história de tempo, o desafio, as pessoas colocam como desafio para si o tempo, sabe? Quanto tempo eles vão vai conseguir determinado objetivo. Mas depois isso não é tão importante, não é tão relevante. Na verdade, a pergunta que se torna mais relevante para elas é até quando eu consigo ir? Até quando eu consigo evoluir? Porque eu já vi que eu posso. Agora eu quero saber qual que é o meu objetivo, qual é o meu limite, inclusive, para eu melhorar o meu corpo, melhorar a minha saúde, melhorar a minha performance. E as pessoas vão conseguindo a qualidade de vida para envelhecerem com saúde, né, doutor? Assim, você trabalhou aí nos hospitais, em CTI, você viu muita gente sofrendo mesmo com o que poderia ter sido prevenido ou cuidado desde o início, né? Eu acho que essa é a tônica, inclusive, da sua carreira, né? De ter identificado e sofrido essa questão das doenças e como elas são prejudiciais para as pessoas e como você pode tratar isso desde a raiz, né? Eu queria entender, porque assim, conversando com o restante da equipe, você é muito conhecido como o médico que tira o remédio dos pacientes, né? Nós vamos quebrar a indústria farmacêutica? Como é que vai ser essa história? Conta um pouquinho pra gente. Legal. Rapaz, eu tenho uma história de um paciente lá na época que eu atendia no ambulatório de nefrologia. Esse paciente chama Seu Raimundo, sabe?
Seu Raimundo, uma pessoa extremamente extrovertida, gente boa, sanfoneiro, tocava sanfona, alegre, assim, no último nível. Chegava, levava sanfona lá pro consultório. Aí, o seu Raimundo foi diagnosticado lá com uma perda de proteína nos rins, porque estava acima do peso, aquela história, estava, né, estilo de vida inadequado, só que as orientações que eram passadas para ele era comer de 3 horas, nunca pular o café da manhã, jejum era um absurdo, tudo mais. Ele seguia exatamente aquilo que estava lá. Só tem que ir, as orientações, aquela história, se você não tem o mapa correto, você acaba... De novo. Né? E aí, o seu Raimundo foi evoluindo para estágios cada vez piores da doença, voltou, teve que amputar um dedo do pé, depois teve que amputar até a raiz da coxa, amputou o outro dedo, depois o seu Raimundo voltou um dia sem enxergar, e aí ele não tocava sanfona mais. Aí o seu Raimundo ficou deprimido, uma pessoa que era extremamente feliz, extremamente alegre, não conseguia tocar mais a sanfona, e depois a gente teve que, lá no final, teve que mandar o seu Raimundo para hemodiálise. Felizmente, aí já estava sem andar, sem enxergar, e ainda fazendo hemodiálise. Então essa história, que é uma história realmente impactante na minha vida e que, igual vários seus Raimundos, que eu já tive, né, a possibilidade de presenciar e de cuidar, ela me mostrou que remédios, eles não revertem a raiz do problema. Os remédios, eles estão tratando um sintoma. A reversão da raiz do problema, por exemplo, da inflamação crônica, da resistência insulínica, é feito com coisas que não tem ali para comprar na farmácia. Não tem ali, eu não consigo ter patente. Por exemplo, o ácido alfa-lipóico, o cromo, o vanádio, o zinco, eu não posso patentear, porque o meu corpo já produz, eu não posso, a indústria não pode patentear nada que seu corpo produz. Ou seja, não tem interesse comercial para que seja feito um remédio para resistência insulínica, para inflamação crônica. E te falo mais, eu tenho lá no meu consultório um livro que chama Robbins. É o livro que, quando a gente está lá na faculdade, que a gente começa a ler, é o primeiro livro que a gente sai do ciclo básico para começar a estudar, porque antes a gente estava estudando só bioquímica, química, não sei o quê, coisa mais que não tem muito a ver com medicina. Tem, mas sim, né? Quando a gente começa a ler o Robbins, a gente começa a se sentir médico de fato, sabe? É a primeira vez que a gente se sente médico. A gente vai ver ali um capítulo de infarto, um capítulo de AVC, capítulo de diabetes e tudo mais. Quando a gente vai pegar a raiz das doenças, todas elas têm raiz na inflamação crônica e na resistência insulínica. E aí o médico, ele cresce, o médico vira médico e esquece disso. Por quê? Porque nós somos doutrinados pela indústria farmacêutica. E o que trata a raiz não tem como ser patenteado, entendeu? Que são atividade física, que é a alimentação adequada, jejum. Você acha que a Procter & Gamble tem interesse em colocar, em disseminar que as pessoas precisam fazer jejum? Não, muito pelo contrário. Essas informações de comer de 3 horas é um absurdo, né? A informação de que nunca pode pular o café da manhã, isso também é um absurdo. E aí, o que a gente vê é, de fato, uma desconexão entre o que é ensinado ali nas residências médicas, ali nas faculdades, até mesmo porque existe um conflito de interesse. Hoje a medicina vive realmente uma fase muito difícil, né? Essa sim é difícil, assim eu posso até utilizar o termo, porque é um conflito de interesse. Quem paga os grandes estudos, topos da cadeia de estudos clínicos, randomizados, duplos cegos e tudo mais, são as indústrias, são as farmácias. Então, estude uma medicação nova para diabetes, dá para glifosina, faz um estudo gigantesco com ela, mas não tem um estudo com magnésio para redução da resistência insulínica, para melhorar a produção de neurotransmissores, não tem, porque eu não consigo patentear, entendeu? Então, os estudos para você... o estudo para você retornar, para você recuperar a saúde, de fato, eles são menores, e aí gera um certo tipo de desconforto, por assim dizer, entre colegas que são cartesianos demais, colegas que são cartesianos demais e os colegas que eventualmente buscam sair fora, de pensar fora da caixa, né? Eu tenho toda a minha formação na medicina tradicional, fiz clínica médica, fiz nefrologia, mas hoje eu entendi que pensar dentro da caixa, nesse momento de promoção da saúde, a gente realmente não tem subsídios da indústria farmacêutica e a gente tem que
pensar sem esses vieses aí da farmácia. Os interesses comerciais, né? Exatamente. Beleza. Você falou de alimentos, você falou da farinha, você falou do álcool. Queria entender, assim, porque essa questão toda do alimento acaba gerando até uma certa polêmica, dependendo do que a gente coloca, né? Quais são os alimentos aí mais vilões aí da nossa saúde e a gente consome no dia a dia sem saber que isso causa dano pra gente? Essa é clássica e a gente tem de cor. Trigo, óleo vegetal e açúcar. São os três mais inflamatórios, os três que nós temos mais intolerância, que faz mais pico de insulina. Então, o trigo, o açúcar e o óleo vegetal, eles devem ser eliminados de qualquer forma. Por quê? O óleo vegetal, na verdade, quando a gente para pensar, óleo de canola. Você já viu a canola? Você conhece? Não conheço. Não existe a canola, né? Não existe. Na verdade, é uma extração. É uma planta que sofre uma extração química que leva até uma fração de petróleo. É uma coisa extremamente inflamatória. De fato, os óleos vegetais eles são péssimos. E aí o trigo tem glúten, faz pico de insulina. Não é todo mundo que tem intolerância ao glúten não celíaco, nem é todo mundo que é celíaco, obviamente. Mas ele realmente é um alimento que faz pico de insulina e é extremamente tem um potencial de intolerância muito grande. E além disso, o açúcar dispensa comentários. O açúcar é o que deixou a nossa geração aí obesa, que deixou a nossa geração com doenças metabólicas, crianças com diabetes. Então, o açúcar ele deve ser reduzido o máximo possível. E mães, por favor, não deem açúcar para os seus filhos, porque isso, de fato, é uma tragédia. E falando de crianças, né, o tanto que as crianças são expostas, né, aos açúcares de uma maneira geral, né? Tem tantos alimentos que as crianças consomem que tem muito açúcar, né? Iogurte, suco de caixinha. Fala mais um pouquinho sobre isso, doutor. Açúcares escondidos, né? A gente vive a gente tem que fazer quase que um papel investigativo lá nos supermercados. Lê bastante o rótulo. Lê bastante, quase um Sherlock Holmes para entender ele, porque ele está escondido em várias formas, né? É o agave, mel, xarope de agave, é a frutose, é a sacarose. E aí a pessoa que é leiga, ela não sabe. Então eu costumo falar com o pessoal, olha só, tudo que está num pacote, tudo que está numa prateleira, e está demorando muito tempo para estragar, não é bom, né, sabe? Porque comida de verdade estraga. Comida de verdade não fica na prateleira, né? Então, de fato, a gente tem que ficar muito atento. Eu falo com meus pacientes que tem dois lugares distintos. Um lugar que eu gosto muito que meus pacientes vão, e um lugar que eu não gosto. O lugar que eu não gosto é uma loja de produto natural. Como assim, doutor? É verdade. Você chega na loja de produto natural, você vai olhar assim, não, esse aqui não tem glúten, vou comprar, mas não tem glúten, mas tem amido, tem uma série de outras coisas, enfim, que fazem pico de insulina da mesma forma. Por outro lado, o lugar que eu gosto é uma churrascaria. Passa a picanha, beleza, manda ver. Passa lá uma alcatra, manda ver. Passa a batata, não, na batata não. Principalmente para quem tá querendo emagrecer. Mas não é para todo mundo, obviamente. A batata, eventualmente, quem tá dentro do peso e quem não tem demanda metabólica, quem não precisa emagrecer, eventualmente pode comer. Mas quem quer emagrecer de fato, procure frequentar mais a churrascaria, menos loja de produtos naturais. E quando for na churrascaria, pula batata. Você falou do trigo, né, da farinha, né? Onde que a gente encontra bastante e às vezes a gente não vê, né? A gente sabe que nos bolos, nos pães, nos croissants, nos salgadinhos. Exatamente, bolo, pão, croissant, salgadinho, aquilo que está no pacote, né? Aquilo que está ali na prateleira do supermercado dentro de uma sacola, sabe? Então, você disse em quase tudo, talvez a gente pensar também naquele macarrão, né, que também principalmente o macarrão instantâneo, que assim, é um absurdo, né, a pessoa, assim, ser liberado para aquilo, para ser comercializado, né. Então, de fato, na padaria, realmente nos itens de padaria, onde as farinhas estão onipresentes. Beleza. E você falou também dos óleos vegetais, né? Você citou aí a canola, né? Que é vendido como uma coisa saudável, né? O óleo
não sei, aí você me corrige, os óleos de girassol, de milho. Então, isso tudo aí é coisa que a gente precisa evitar de toda forma, é isso mesmo? Total, total, porque a gente, o processo de extração desses óleos vegetais, eles são um processo químico, né? E aí, tanto o óleo de milho, quanto o óleo de soja, quanto o de canola, o de girassol, eles sofrem, o processo de extração leva uma fração de petróleo, eles sofrem todo um processo de químico importante para se transformar em óleo. Óleos bons são extraídos a frio, como o azeite, óleo de coco, o próprio óleo de abacate, a banha, que todo mundo tem a dúvida se banha pode ou banha, é legal. Manteiga, incrível, manteiga ghee, então melhor ainda, sabe? Então, esse tipo de óleos, sim, né, ou gorduras boas, e os óleos vegetais, realmente, eles não valem a pena serem utilizados. Beleza. A gente sempre vê por aí várias falas, né? Inclusive nesse mundo fitness aí tem vários players falando várias coisas, como tem que beber 2 litros de água por dia, não pode comer alimento com sal, que o açúcar é o principal vilão da dieta, né? Quais são os mitos que você considera, né, disso que está acontecendo tudo na internet? E quais são verdadeiros absurdos? E o que é de fato verdade nessa história? Rapaz, então acho que nós vamos ter que fazer um outro episódio para a gente poder desvendar tudo isso. Mas eu posso te falar alguns mitos que eu luto desde lá atrás, que é o comer de 3 horas. Eu acho um mito absurdamente, quando eu escuto, e detalhe, até hoje a gente escuta muito, a gente vê muitos pacientes chegando, eu tô comendo de 3 horas certinho, bonitinho, não perco peso. Eu fico pensando assim, é muito nonsense as pessoas querendo comer mais e perder peso, tá comendo mais vezes, então tem uma coisa errada. E depois, tem estudos para isso, mostrando que você não precisa comer mais para você não ter fome. Isso realmente é um mito. O mito de que jejum faz perder massa magra, né, e de que jejum faz mal para a saúde, esse também é um mito. Na verdade, o jejum é um mecanismo, em todos os nossos congressos de medicina funcional, a gente sempre tem uma sala de longevidade, e um dos primeiros tópicos é jejum, como promotor da longevidade. Então, o jejum é uma ferramenta incrível, não só para emagrecimento, mas também para ter saúde, para ter longevidade, ter uma energia, uma forma de você renovar a célula. E um dos terceiros mitos é o mito de você ter que fazer atividade física aeróbica para emagrecer. Esse aí é muito clássico, né? A gente sempre escuta, chegando as pessoas também no consultório, eu tô correndo 30 minutos na esteira e nada. Falo que lá na academia, eu treino há mais de 10 anos na mesma academia, e tem lá a turma que continua com esse mesmo pensamento e estão com o mesmo peso desde 10 anos atrás. Não, você não tem que fazer atividade física aeróbica para emagrecer. O que manda no emagrecimento mesmo é a alimentação. 9 décimos da alimentação, 1 décimo a atividade física. E se for fazer uma atividade física com foco em resistidos. Você fala bastante da musculação, né, doutor? Você fala boa e velha musculação, né? Musculação. Quais são os benefícios da musculação, então, para quem quer emagrecer? Mas eu posso te falar um benefício geral, porque assim, eu sou tão apaixonado, parece que tem até estudo nesse sentido. Diz que o médico ele orienta aquilo que ele faz. O médico que não faz nada, fala, não, tá tranquilo, pode fazer uma caminhadinha. Mas eu sou um apaixonado com a musculação, com exercício resistido. Mas eu tenho base científica para tal. Hoje o músculo é conhecido como um órgão endócrino. O músculo libera mais de 20 mediadores químicos, mas são muitos mediadores químicos, isso que a gente conhece, e que são benéficos para o corpo inteiro. Ele melhora a produção de neurotransmissores, reduz a inflamação crônica, melhora a frequência, melhora o débito cardíaco, o funcionamento do coração. Então, e além disso, dentro do contexto de emagrecimento, agora voltando para a sua pergunta, o músculo você está fazendo um déficit calórico. Imagina que no final das contas, você tem que fazer déficit calórico para emagrecer, tem que comer menos e gastar mais. E aí a tendência é que você perca massa muscular, massa magra. E quando você faz exercício resistido, além de você liberar esses hormônios benéficos, você ainda
está preservando essa massa muscular. E preservar a massa muscular é igual preservar o metabolismo, que, diga-se de passagem, a gente vê com os nossos pacientes de forma bem precisa através de uma calorimetria indireta. Então a gente vê esses pacientes que, só para você entender rapidinho, calorimetria indireta é o aparelho que mede o metabolismo de forma rigorosa, de forma precisa. Então, esses pacientes, eles chegam no momento zero, começam a fazer um programa alimentar com um programa de emagrecimento. Eles perdem muito peso. Aqueles que fazem atividade física, eles conseguem preservar a massa magra e manter o metabolismo mais alto. E isso é o que vai fazer diferença para a pessoa manter o peso perdido. Tá. E eu queria que você desse, você falou da questão do metabolismo, né? Eu queria que você desse exemplos. Você falou que a musculação ajuda na aceleração do metabolismo, que é um fator determinante, né? Acredito que ajuda bastante aí para quem está procurando perder peso. Mas quais são os alimentos também que aceleram esse processo ou que ajudam esse processo do metabolismo? A gente tem alguns alimentos que a gente pode lançar a mão, né? Mas antes de tudo, a gente tem que saber o que faz reduzir o metabolismo. Maravilha. Porque não adianta a gente ficar tentando achar formas de acelerar e se a gente está puxando a corda para o outro lado. Tá freando. Tá freando. A gente tem que tirar o pé do freio primeiro, para depois acelerar. Então, o que faz abaixar é realmente picos de insulina que são decorrentes do consumo excessivo de açúcar. Se você faz muito pico de insulina, se você está ali com insulina muito alta, o consumo excessivo de açúcar, de industrializados, o metabolismo tende a se reduzir. Agora vamos lá também, o que faz desacelerar, falta de sono, falta de hidratação. É importante beber muita água, dormir bem. E aí, em relação aos alimentos que fazem acelerar, uma pimenta, colocar uma pimenta, eu particularmente amo pimenta e gosto das fortes. A canela, o chá verde, que tem epigalocatequina, que é incrível. Café. O café é um excelente acelerador do metabolismo, também muito conhecido. Esses alimentos a gente pode colocar ele no nosso dia a dia para poder fazer um boost, por assim dizer, no metabolismo. Beleza, a gente já está numa fase de encerramento, mas eu queria que você voltasse lá nos pilares, né? Eu queria que você finalizasse aí com cada um dos pilares, para a gente fechar aí, né, todo esse ciclo. Vamos sim. E por final eu quero te fazer perguntas para a gente deixar para as pessoas com conselhos, mas vamos lá. Legal. O que ficou faltando de pilar para a gente construir? Ficou faltando 2. O penúltimo pilar é o pilar da alimentação. Então, a gente utiliza técnicas que fazem a aceleração do metabolismo, como o jejum. O jejum é uma forma incrível de acelerar o metabolismo, esqueci de falar na sua pergunta. E a técnica de reduzir os níveis de insulina junto com técnicas de níveis mais baixos de caloria. Como que funciona isso? Em todos os pacientes, a gente avalia a quantidade de calorias gastas, que é a taxa metabólica, ou seja, a velocidade do metabolismo. Normalmente, isso é feito por um cálculo. Só que, você já parou para pensar que um cálculo, uma forma matemática, não leva em consideração a figura do Thiago como pessoa genética própria, como hábitos alimentares próprios, como nível de atividade próprio, como quantidade de músculos próprios. Isso tudo tem influência no metabolismo. Então, por a gente não ficar naquela tentativa e erro, uma das nossas máximas é aquilo que não se pode medir, não se pode gerenciar, a gente traz esse paciente para fazer uma calorimetria indireta, a gente avalia com precisão a velocidade do metabolismo e define com ele uma dieta, uma alimentação, um programa alimentar que vão fazer baixos níveis de insulina, mas também baixos níveis de calorias. Então, a gente tem essa estratégia dupla, que aumenta de forma incrível nosso índice de sucesso. Junto com isso, a gente tenta incluir também um programa de jejum monitorado com nosso suporte nutricional. E aí a gente também acelera esses resultados. Beleza. Aí, falando desse suporte, né? Você citou no começo da nossa conversa aqui que o tempo, quando você assiste, que você conversa com o paciente, né? Fala mais um pouco desse suporte, assim, porque algumas pessoas, né, procuram o médico ali e a consulta ali, pronto, acabou, sai dali com um papel, uma receita,
para comprar ali, né? Queria entender um pouco melhor, assim, como é esse tratamento na clínica, né? Como que é a assistência, qual é a questão do retorno, o que é que você vai avaliar, quais são os principais indicadores ali para a gente ver se está tendo sucesso ou não, Legal. para onde a gente vai olhar. Tiago, a gente tem 100% compromisso com os resultados. Eu costumo brincar que a gente vive de resultados, é igual atacante, a gente Precisa fazer de gol. fazer gol. E aí, obviamente, a gente tem... Nosso trabalho é um trabalho complexo que depende de muitas variáveis, mas a gente tenta cercar todas essas variáveis, todas essas nuances. Então, nosso objetivo não é uma consulta e um retorno, porque a gente entende que, com isso, a gente não consegue entregar transformação para os nossos pacientes. Sim. Então, o nosso objetivo é fazer um plano de acompanhamento. A gente faz acompanhamento durante 4 meses com esse paciente, é uma consulta mais 3 consultas. Durante esse período, a gente faz bioimpedâncias, que são seriadas, né? Bioimpedância é a avaliação da composição corporal com o equipamento. E a gente faz uma avaliação do metabolismo na primeira consulta para definir quanto de dieta, quanto que é a programação alimentar para esse paciente, de forma precisa, e faz uma última avaliação do metabolismo na última consulta. Junto a isso, a gente tem uma avaliação com a psicoterapeuta para entender as dificuldades, né, de psicoterápicas, né, desses pacientes. Uma avaliação e um acompanhamento com uma personal extremamente capacitada, acompanhamento com a nossa equipe da nutrição, e todo o suporte, monitorização do sono, cetose e jejum monitorados. Então, todo esse suporte que fazem nossa avaliação, do nosso acompanhamento, algo bem completo e tem trazido resultados que são incríveis para a gente. Os resultados estão aí, né? Eu queria... São várias situações onde a pessoa perdeu muitos quilos, né? Onde é que você já viu assim? Você pode falar para a gente qual é o máximo que já aconteceu? Eu já vi casos que, inclusive, a pessoa emagreceu mais que se fizesse uma bariátrica, né? Eu te falo que a cirurgia bariátrica, muito em breve, vai ser colocada somente ou reservada apenas para casos extremamente mais complexos e refratários do tratamento clínico, que vão ser poucos. Hoje em dia, o tratamento clínico, eu acho bem importante a gente salientar isso, o tratamento clínico e as novas medicações, aliadas a toda a nossa estratégia, eles avançaram demais, né? Então, nós temos nossos índices de acertos que são muito altos, aproximadamente em torno de 98% das pessoas aí, elas perdem muito peso. E tem pessoas que chegam a perder 40, 42 quilos, 44 quilos, e, enfim, transformam a vida de forma muita coisa, impressionante. Né? Dá um conselho aí para quem quer emagrecer. Você já falou vários aqui, né? Hoje foi uma verdadeira consulta aqui. Eu acho que quem está assistindo a gente deve ter gostado bastante. Mas dá 2 conselhos, assim, para quem quer perder peso hoje, assim, né? Você falou da questão do que as pessoas têm muita preocupação com o tempo. Mas dá aí alguns conselhos para a gente ter clareza do que precisa fazer para o emagrecimento. Ou melhor, para ter uma qualidade de vida real. Sim, eu acho que primeiro a gente precisa de saber onde quer chegar, né, Tiago? Nós precisamos de definir qual que é o nosso propósito, né? É realmente o propósito que nos faz caminhar. Por que você quer perder peso? Por quê? Qual é o seu porquê, né? Por que você quer ter uma vida melhor? Por que você quer parar de se sentir tão cansado assim? Por que você quer ter mais libido, né? Por que você quer viver bem? Enfim, eu tive um paciente que o propósito dele foi muito interessante, que hoje eu tenho uma filha, na época nem tinha, hoje eu tenho uma filha, eu entendo perfeitamente, e que ele era praticamente da minha idade, mas já tinha 3 filhas, inclusive, esses dias eu conversei com ele, nossa, agora eu tenho uma, então tô perdendo só de 2 agora. Ele falou que, doutor, eu não conseguia brincar com minhas filhas, sabe? Eu saí de férias, eu não conseguia subir os morros, o barranco lá no Hotel Fazenda, eu não conseguia. Então, eu tinha que pedir alguém para ir e tudo mais. E aí, quando a gente define o nosso porquê, qual que é o nosso propósito, aí a energia, né, aí o willpower, a força de vontade, porque força de vontade, ela não dura muito tempo não, viu, Thiago? Ela dura tempos limitados, mas quando você tem um propósito bem definido, a coisa, ela persiste, né? E aí, se a pessoa, ela tenta e ela acredita com
com poder, uma líder de verdade, ela vai tomar ações massivas nesse sentido e vai ter resultados massivos. O que vai acontecer? Continuar. Ela vai querer continuar. E daí isso vai gerar um ciclo virtuoso do emagrecimento, que ela vai tomando atitudes massivas, né, no sentido de mudança, de transformação, vai ter resultados massivos e vai continuar naquele processo. Aí vem 30, 40, 50 quilos de emagrecimento fácil. E por quê? Porque tem bastante gente falando aí de emagrecimento na internet, não é segredo para ninguém, basta dar um Google, né? Por que a pessoa tem que trabalhar com a gente? Por que ela tem que vir para ser cuidada pelo doutor, pela nossa clínica? Por que ela tem que vir até o nosso consultório? Essa pergunta não estava no script não, né, cara? Não. Mas a gente, primeiro a gente trabalha, Thiago, com uma visão daquilo que era doença, sabe? Nós temos uma visão daquilo que adoece as pessoas. E por toda a minha trajetória em grandes hospitais aqui de BH e da região, por toda a minha trajetória na nefrologia, trabalhei em grandes CTIs aqui de BH e etc. E aí a gente sabe, de fato, depois de ver muita gente morrendo de doenças metabólicas, de diabetes, doença cardiovascular, todas elas sendo completamente evitáveis, eu entendi o que adoecia. Então eu entendi o que era o tradicional de cuidar desses pacientes. E aí eu saí fora de uma caixa para trazer uma complementaridade a todo um trabalho, a toda uma visão, né, daquilo que era o tradicional. Qual que é essa complementação? É a visão 360. Então, a gente tem uma visão global do paciente, ele não precisa procurar o Dr. Vinícius e não precisa ir lá também depois num gastro, porque a gente vai cuidar do intestino, não precisa de eventualmente procurar dentro do mesmo objetivo de emagrecimento um psicólogo, um psiquiatra, ele não precisa de procurar um nutrólogo, obviamente já sou eu, não precisa de procurar um médico do esporte, que já tem todo uma cadeia fechada que vai fazer todo o sentido no emagrecimento, que vai levar, que vai conduzir ele nesse sentido. Eu tenho visto muito aí, né, fora um colega tratando somente com um remedinho, né? Toma um remedinho e o resto você vai procurar cada um especialista. E nenhum comunica, né, com o paciente, eles não comunicam entre si, a coisa, cada um puxando para um lado e a coisa não evolui, sabe? Então, além da gente conhecer do paciente dentro de um contexto de doença, a gente consegue tratar 360 e temos todo o nosso background, nossa equipe, que é extremamente competente, equipe nutricional, equipe da atividade física, da personal, equipe da avaliação psicoterápica e toda a nossa expertise de anos aí à disposição das pessoas que estão vindo nos procurar. E eu tenho certeza, e todos os nossos resultados também, né, Thiago? Que falam por si. Sim, bacana demais. Hoje nós estamos encerrando esse primeiro episódio. Passou rápido, né? Passou rápido, muito conhecimento. A gente precisava de mais episódios e é isso que nós vamos fazer. Vamos construir mais episódios para você falar um pouco mais, né, de cada um dos termos, abordar termos que a gente falou aqui hoje de forma mais superficial, aprofundar em alguns pontos, como da água, enfim, de vários pontos que a gente tratou. Mas hoje nós vamos ficar por aqui, vamos encerrar assim. Queria que você fizesse um convite, né, para todo mundo que gostou desse tipo de conteúdo, do que a gente tratou aqui, para te acompanhar nas redes, no site, marcar uma consulta. Esse é o momento aí. Legal, pessoal, a gente tá lá no Instagram, no Dr. de Andrade. Por favor, vocês puderem, sigam o nosso trabalho, a gente tem muito para conversar lá no nosso Instagram. Aqui foi muito pouco tempo, né, pra gente poder abordar todas as nossa visão da medicina funcional, nossa visão do que é promoção da saúde. Inclusive, eu mando todos os pacientes, viu, Thiago? Os pacientes vão lá, a gente passa 2 horas no meu primeiro consulta e fala, olha, agora você entra aí no meu Instagram. Quem não tá, a grande maioria já está, porque é muito pouco tempo também. E lá a gente tem nossos conteúdos diários que a gente traz para poder enriquecer e trazer a verdade em cima daquilo de temas que são extremamente relevantes para a saúde, como energia, disposição, libido, longevidade, emagrecimento e tudo mais. Então a gente está lá no nosso Instagram,
Estamos também ali no Belvedere aqui em BH, por favor. Estamos esperando a todos aqueles que têm uma visão de uma medicina além daquilo que é somente remédio, né? Uma visão da medicina que é além daquilo que é somente tratar doenças, que querem promoção da saúde, que querem ter uma vida muito mais vibrante. Estou esperando todos. E além do que você citou, do Instagram, o canal no YouTube também, Dr. Vinícius Andrade, né, o canal do YouTube. Verdade. E o nosso site também, né, drviniciusandrade.com.br. Tem um blog bem interessante. Tem um blog com bastante conteúdo. Legal, né? Acompanha bem lembrado. Valeu, abraço, doutor. Muito obrigado. Obrigado.